Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui aos nossos cálculos sobre a máquina de cortar cabelo. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o pessoal fala, o vídeo ficou muito longo e tal, isso e aquilo. Olha, vídeos sobre aulas tem que ser um pouco maior de acordo ali o desenvolvimento daquela aula. Essa questão de assistir vídeos curtos, essa coisinha, é quando é um vídeo de comédia, é um vídeo aí que não tem uma aula mais aprofundada para vocês aprender um determinado conteúdo. Então procure assistir o vídeo e entender o assunto, pesquisar mais sobre aquele assunto para que você tenha um melhor conhecimento naquela área, que é o que vai facilitar o dia a dia. Então tenha mais coragem de estudar. Não fique nessa questão aí de vídeo de 5 minutos, de vídeo de 2 minutos. Às vezes tem como a gente fazer uma aula curta, o, o que vamos falar não exige um tempo maior, mas há casos em que queremos aprofundar naquele assunto para melhorar o nosso conhecimento, para quando for resolver um outro problema a gente já ter aquele conhecimento. Então, eu aprendi muita coisa, mas para isso a gente tem que dedicar um pouco de tempo e estudar. Não é só sair aí fazendo a todo jeito, que isso dificulta. Então, vamos lá nessa aula, procurar aproveitar ela de início ao fim. Dúvidas você deixa abaixo do vídeo. Não coloque essas dúvidas em um outro vídeo que não tem nada a ver com esse assunto, porque aí dificulta até as pessoas que vão aprender sobre o assunto. Cada vídeo eu sempre procuro manter ali aquela pauta sobre o assunto para não desviar tanto daquele assunto que a gente estava falando. Quando é algo que está mesmo no mesmo contexto ali, a gente responde aquela pergunta. Mas quando é algo que não tem nada a ver, não diz sentido algum tá escrevendo naquela página ali onde outras pessoas vão ler aquelas respostas ali para procurar um entendimento, que às vezes faz uma pergunta, não tem como responder na mesma hora, a pessoa vai ali, lê o comentário, já está lá, e isso ajuda muito ele. Então vamos lá. Então vamos dar continuidade lá ao bobinamento da máquina de cortar cabelo. Mas antes, quero mostrar para vocês aqui algumas coisas aqui que poderão ajudar vocês futuramente na reforma de alguma máquina, motor, qualquer coisa. Então, aqui é o espaço do carretel lá. De uma ponta na outra lá, o carretel tem 2,5 cm. A altura desse carretel aqui é 0,8 centímetro. Não chegou a 1 centímetro. E ele aqui, o quadrado dele lá, onde é que pega o ferro, que a gente vai medir assim e ver qual a medida é S, é 1,3 vezes 1,3. Então S igual a 1,69. Essa foi a medida do ferro. Ele tem 2.800 espiras. A tensão de trabalho dele lá é 127 volts, podendo chegar a ter 150 volts, como eu falei lá. Então, a impedância do circuito, o que, digamos assim, a resistência para que só passe aquela corrente ali, é igual, é dividido por I, é igual à resistência do circuito, é igual à impedância dele. Então, é a tensão em volts, I é a corrente de trabalho. Então, a tensão aqui, dividida 127 dividido por 70 mA, é igual a 1.815 ohms. Então, se a gente pegar lá a potência, olha, que é 9 watts, dividido por 127 volts, vamos ter essa média aí de 70 mA, que foi o caso onde chegamos a essa corrente aqui. Agora precisamos saber aqui qual foi a variável usada para fazer esse bobinamento. Como eu falei para vocês sobre transformadores, o que é variável e o que é uma constante. Então, não vou estar voltando a esse assunto, tem lá tudo gravadinho certinho aí nas aulas de transformadores e autotrafos aí. Então, como vocês sabem, isso aqui ele não era um fio resistivo, ele é um fio de cobre esmaltado. Esse fio bobinado aí, ele vai criar aí um campo, aí vai virar um indutor.
que vai oferecer uma resistência à passagem de corrente. Como vocês viram, eu medi a resistência ohmica dele lá, deu 115 ohms. Aí eu medi também a indutância. Eu não medi aqui, naquele vídeo não saiu, mas eu posto para vocês também. Quando a bobina está toda apertada lá, que o circuito está todo fechado, deu 1R e 820 mA. Eu esqueci de registrar o momento em que as chapas estão todas fechadas. Eu esqueci de ver a indutância. Então estou vendo aqui agora. Então deu 1R e 820 mA. Aí quando ela está fechada. Quando ela está no ponto normal dela, eu já medi para vocês. Então aqui naquele ponto, quando ela puxa, que chega ao pulso final dela. Quando ele estava normal, aberto lá, com a molinha forçando para separar as duas partes, deu 1R,63 mA. Só uma parte dele que eu tirei e mostrei para vocês, deu 663 mA. Depois que tirei todos os ferros lá da lâmina, medi, deu 108 mA. Mas para que precisamos saber isso aqui? Para a gente aprender algo básico aqui. Esse indutor aqui, podemos transformar ele também, ele foi transformado aí, digamos, em um resistor. Às vezes você precisa calcular um indutor para servir como um resistor, que vai ter uma melhor eficiência no seu circuito. Então essa é a hora de você aprender isso. Então o que acontece? Às vezes você tem um circuito lá que precisa de uma determinada resistência para passar só aquela corrente que você precisa. Então o que acontece? Ao invés de você colocar lá um resistor e aquele resistor ficar aquecendo muito e perdendo parte dessa energia sendo transformada em calor, o indutor ele não vai ter esse efeito dessa perda tão grande. Ele vai fazer como se segurasse essa corrente para soltar ela depois, como se barrasse aí. No caso de corrente alternada, então a impedância dele será de acordo com a frequência. Quanto maior a frequência, maior será essa impedância dele aí. Então vai ser aí chamada da reatância indutiva. Então como é feito esse cálculo? Olha, esse cálculo, XL, que é a reatância dele aí, e depois a impedância Z, que é em ohms, a gente vai terminar medindo tudo aí em ohms, a reatância final lá em ohms, vai ser 2 vezes P vezes F, olha, 2 vezes P vezes F vezes L. Então vou traduzir essa fórmula aqui. 2 vezes P. P é o valor de π. Π está aí na casa de 3,14, aproximado, porque π é uma constante aí, infinita aí. Tem a sua dízima aí, até hoje incalculável. Então, o mais usado é 3,14. Mas quanto mais números você colocar aqui na casa de π, mais aproximado vai ser o valor da medida. Então, quando a gente coloca π 3,14, não vai ter um valor tão aproximado do que a gente queria. Mas assim, coisas simples, não vai ter tanta diferença. Então, 2 vezes π seria isso aqui, ó. π vezes 2 é igual a 6,28. 6,28, 2 vezes π, vezes F. O que é F? F é a frequência de trabalho. Como vamos trabalhar numa frequência de 60 Hz, então vai ser vezes 60, que é a frequência da nossa rede aí, 60 Hz. Então, aqui será uma constante para 60 Hz, 376,8, o que eu escrevi aqui, vezes L. Então, isso aqui é uma constante, não vai mudar. Só se você quiser o valor mais aproximado ainda, que vai ter ali as casas mais de π lá. Mas isso aqui se tornou uma constante para 60 Hz. Então, vai ser a constante mais
ou melhor, vai ser a constante vezes L. L é o valor da nossa bobina em R. No caso aqui, 1820 R. Então, 376,8 vezes 1,820, que vai ser aqui 1R e 820 mR, que é igual a 685 ohms. Então, a reatância aí foi 685 ohms. Mas o fio tem também a sua resistência. Então, ele não é só um circuito L de indutância. Ele é um circuito LR, que tem também a resistência do fio. Mais a resistência do fio 115, mais aí 115, vamos ter aí uma resistência de 800 ohms. Então, essa é a resistência encontrada no circuito, 800 ohms. Então, se ele tem essa resistência de 800 ohms, então, na verdade, o circuito lá não estava passando só aquela corrente lá que está colocada. Aquela corrente ali, digamos que seja aí a eficiência dela seja 9 watts, mas na verdade ela puxa mais do que aquilo. O que tem em muitas máquinas. Outro dia um aluno estava perguntando: olha, Dante, eu peguei uma máquina, ela está marcando tantos watts, mas ao trabalhar com ela eu percebo que ela não puxa só aquilo. Geralmente em muitas máquinas vem marcada ali só a eficiência, mas não vem marcado o consumo total. Então vamos aqui, 127 dividido por 800. Então a corrente ali é de 150 miliamperes. 150 miliamperes vezes 127, 20 watts de consumo. Esse é o que dando aqui. Pode ter aí as suas variáveis, de acordo com a bobina aqui, abre e fecha, como eu digo para vocês, e nos cortes dela, dá uma queda aí, que não vai ter esse gasto todo aqui. Mas é geralmente bem aproximado disso aí. Então, aprendemos o quê? Para a gente saber a reatância que vai ter aquela bobina que nós vamos colocar para barrar um pouco aquela corrente, vai ser feito esse cálculo aqui. Z, que é a impedância, é igual a XL, né? 2 vezes π vezes F, que é a frequência, vezes L, que foi a indutância da bobina. Isso aqui pode ajudar você a calcular aí uma diversidade de coisas que você queira fazer usando o indutor. Lembrando a você que, se essa frequência aqui aumentar, o valor final da reatância também. Vamos supor aqui. Vamos ver aqui que temos aí 6,28, que é o valor de π, vezes uma frequência, vamos colocar aí uma frequência de 200. Agora, vezes 1,820. Então, essa seria a reatância lá. Seria a resistividade em ohms. 2.285 ohms. Então, você observa que quanto maior é a frequência, maior será a reatância dessa bobina aí, a passagem de corrente. Então, se eu aumentar essa frequência, uma frequência muito alta, maior será a dificuldade que a corrente tem que passar por ela aqui. É o que você vê aí nesses trafos de fonte chaveada. Às vezes ali tem poucas espiras ali,
aquele trafo ali, se submetido a corrente alternada de baixa frequência, ele estoura na hora. Mas como a frequência aqui é tão alta, aquilo ali vai criar uma oposição tão grande à passagem de corrente que só vai passar aquilo ali que está de acordo no projeto. Então, aqueles trafos, por isso não podemos sair enrolando aí qualquer quantidade de fio e vai sair lá no secundário tanta quantidade de fio e que vai dar a tensão certa e vai passar a corrente certa. É preciso cálculos melhor para fazer uma fonte chaveada. Eu vi alguns fazendo aí, chega a um funcionamento mais ou menos, mas tem uma certa dificuldade. Há também ainda, que eu não vou estar entrando tanto no assunto aqui, as questões de ressonância. Se a frequência não estiver batendo com a indutância deste bobinamento, nesses casos aí, não vai funcionar corretamente. Então tem que ter uma sincronia ali entre frequência e indutância para ter uma ressonância correta, ou não vai funcionar. Eu já trabalhei em alguns circuitos aí que queria ter postado para vocês, mas eu errei nesse cálculo de frequência e indutância para ter uma ressonância perfeita. Eu coloquei uma frequência certa, mas não medi a indutância e não houve ressonância nenhuma. Eu terminei fritando os componentes, fritando outras coisas que nem cheguei a postar para vocês. Postei alguns pedaços lá, mas não cheguei a finalizar o projeto justamente porque eu falhei nesse cálculo aqui. Mas como agora tem um osciloscópio, a gente procura melhorar aí e postar os projetos. Então, voltando aqui ao projeto nosso, ele tinha 2.800 espiras. Vamos lá? 2.800 espiras. Dividido para 127 volts. Então, em 127 volts, J é igual a 22 espiras. J, vocês sabem que é o valor de espiras por volt, que eu mostrei isso nas aulas de transformadores. Vamos dividir 2.800 dividido para 150 volts, que era o que estava suportando lá. É igual a 18 espiras. Pronto, então aqui vemos que em 127 volts, o valor de J foi 22 espiras. Em 152 eu estava tendo aí 18 espiras por volt. Agora, como sabemos qual foi a variável usada? Sabemos aqui que a medida do nosso trafinho lá, do núcleo do indutor lá, deu 1,69. Se a gente pegar aqui, olha, (22 vezes 1,69). Então, a variável aqui foi 37,8. No outro caso, temos 18 vezes 1,69 30,42. Então, através dessa variável aí, podemos calcular para 220. Podemos usar essa variável de 30, que é a que estava nele, para 150 volts, e calcular 18 vezes 220. 18 vezes 220 volts. 3.960 espiras. 3.960 espiras. Se usar a variável de 37,8, que vai ser 22 espiras vezes 220 volts. 4.840. Outra maneira de fazer é dobrar aqui a quantidade de espiras. Na maioria das vezes, quando dobramos a quantidade de espiras, não cabe às vezes naquele enrolamento ali que a gente quer. Então tem que fazer os cálculos de medida. A exemplo aqui,
Nesse caso aqui, estava usando lá um fio 32. Vamos usar aqui agora um fio 35. Então vamos ver aqui quantas espiras vai caber aqui. Mesmo que não vamos conseguir aqui colocar todas aí. Vamos ver um cálculo. Então, como era fio 32, vamos contar 3 casas. 1, 2, 3. Que o fio pega ali a metade da corrente. Então vamos ter aqui 62 espiras por centímetro. Então vamos lá. Aqui tem 62 espiras por centímetro. Como aqui só tem 8 milímetros, vamos dividir 62 espiras dividida por 10. Deu 6,8 por milímetro vezes 8. Então vai ter aqui 49 camadas. Então 49. Vamos ter aqui 62 espiras vezes 2,5 centímetros. 150 espiras vai pegar daqui a aqui, aproximadamente aí que tem as diferenças. Agora vezes 49. Então vai pegar 7.500 espiras. Mas como vocês sabem, não tem como colocar o fio corretamente aqui alinhado. Então vai ter aí uma folga. O que vai ter um espaço bom aí para a gente fazer esse bobinamento. Então agora é passar esse fio lá. Vou colocar lá, aqui na variável 30, deu 3.960 espiras. Mas como eu estou falando para vocês que vai ter o espaço lá, eu vou colocar lá por volta aí de 4.200 espiras que vai ficar aí. Se der, 4.800 espiras. Então, se vocês gostam dessa área de estar reformando máquinas, de estar sempre aprendendo mais, dê uma olhada aí nos vídeos sobre transformadores, pega do início ao fim, e sobre também autotransformadores que são diferentes. O pessoal confunde muito, acha que um autotransformador de 500 watts, quando fizer uma fonte vai ter 500 watts. Não. Em autotransformador é uma coisa, e como transformador é outra. Transformador, eu já falei para vocês, que é quando a bobina dele está separada do primário, não tem ligação entre elas. O fio não toca um no outro assim eletricamente, é passado via indução. Aprender um pouco sobre isso e aprender um pouco sobre bobinas, que eu postei aqui também. Aprender a fazer esses cálculos ajuda muito a gente no dia a dia, a gente que gosta de estar reformando máquina, fazendo alguns projetos. Então, esses cálculos ajudam muito a resolver determinados problemas que a gente vai fazer na eletrotécnica e precisa de alguns cálculos. Não são coisas difíceis de aprender, são fáceis. E aqui na internet tem um material vasto aí. Basta vocês saber, procurar e estudar. Outra coisa que não devemos ter preguiça é essa questão de estudar. Eu vejo muito o pessoal reclamando sobre às vezes os vídeos demoram e coisa e tal. Então não deve ser assim. Mas vamos lá ver como é que vai ficar esse bobinamento.